Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Estamos esperando a nossa convidada de hoje. Sejam bem-vindos a mais uma live do NAP. Oi, Xana, boa noite, tudo bem? A Xana vai nos acompanhar hoje, seja muito bem-vinda. Olá, Oi, Jéssica, boa noite, seja bem-vinda, tudo oi, bem? oi Camila, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Hoje a gente pensou então em poder comentar com vocês, falar um pouquinho sobre um título, enfim, um filme que vimos e pensamos, e acho que tem bastante conversas, enfim, com vários assuntos, vários temas super relevantes para a comunidade acadêmica, para os alunos. E aí, enfim, viemos trazer um pouco notícias sobre esse filme. Esperamos que vocês, se viram o post do NAP, tenham assistido, e se não, vendo a live, tenham vontade de assistir. Esperamos. Exato. Sim, a perspectiva mesmo é de trazer essa curiosidade para o pessoal que não assistiu ainda o filme, porque ele é muito bom. Bom, eu queria me apresentar primeiro, eu sou a Por Jéssica, favor. eu sou estagiária de Psicologia Clínica do NAP. Não sei se tu vai te apresentar, tu já te apresentou, Camila? Pois então, não me apresentei, vou me apresentar. Meu nome é Camila Baldino, eu sou psicóloga, bolsista de apoio técnico do NAP. Já andei por aqui algumas vezes e por isso esse esquecimento de me apresentar. Mas enfim, é desse lugar também que falamos, né? Exato. Do NAP, do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, eu como bolsista de apoio técnico e a Jéssica como estagiária clínica. Isso. Então, eu acho que a gente pode ir começando trazendo um resuminho do filme para o pessoal que ainda não assistiu poder ficar um pouquinho mais por dentro do que é a mensagem que ele traz, né? Eu posso fazer isso então, Camila? Pode ser? Por Posso trazer um favor, resuminho para nós? Tá. por favor. Esse filme, ele foi lançado em 2014, o Whiplash, né? Ele é um drama. Ele foi dirigido, me desculpem, eu não sei pronunciar o nome do diretor, mas eu acho que é Diamond Sari Chesler. Ele foi o mesmo diretor do La La Land. Não sei se vocês conhecem, mas é um filme muito conhecido e muito bom também, indico. E esse filme, ele foi indicado 5 vezes ao Oscar, teve 5 indicações, e das 5 indicações ele ganhou 3. Então ele é um filme que foi bem reconhecido. E ele constitui com dois personagens principais, né, que é o Andrew, que é um aluno de um conservatório chamado Sheffer, e ele é aluno ele é estudante de música e ele toca bateria, e o sonho dele é se tornar um grande baterista. Além do Andrew, tem o. Além dele, tem outros personagens, é claro, mas os principais é ele e um professor que é mestre da banda de orquestra dessa instituição. E esse professor, ele está na busca de melhores alunos para fazer parte dessa banda, para participar de um concurso de música. Então, ele é meio que um olheiro assim da faculdade e está buscando nesse momento alunos que ele considera. E ele é muito exigente, então ele acaba, né, tendo esse olhar mais rigoroso assim em cima de quem ele quer que faça parte dessa orquestra. Então, os dois personagens principais são esses. Mas eu acho que o Andrew, principalmente ele, traz uma perspectiva de um aluno muito exigente consigo mesmo. Ele sempre tem um olhar de que ele quer ser o melhor. Então, o filme todo percorre nessa caminhada dele de ir em contra a perfeição, que é exatamente o título do que o filme traz, né?
em busca da perfeição. Então, todo o enredo é em volta disso, assim, dele ser autoexigente, dele tem que ser o melhor, ele quer ser o grande, ele quer ser reconhecido por todos, ele tem como um objetivo alcançar um ritmo que é quase impossível, então ele fica o tempo inteiro tentando e isso acaba trazendo muito sofrimento para ele, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então eu acho que esse filme ele traz uma perspectiva muito até onde nós podemos ir para conquistar os nossos objetivos, né? Se a gente tem um objetivo na nossa frente e a gente quer muito alcançá-lo, a gente também tem que respeitar os limites para alcançar esses objetivos, né? Para que isso não se torne uma obsessão. E é o que o filme exatamente traz, né? O Andrew acaba se tornando obsessivo demais com relação a esse desejo de se tornar um ótimo baterista. Então, muitas vezes ele até traz uma frase no filme que me tocou muito, que ele diz assim, prefiro morrer com 37 anos e ser lembrado pelo resto da vida por todos do que morrer aos 90 e ninguém lembrar de mim. Então, é Pois, esse olhar que ele quer sobre a carreira dele, né? bom, um pouco quando conversávamos, né, Jéssica, sobre o filme, sobre Uhum, os elementos enfim, que a gente achou interessante, que eu acho que conversam muito com essa realidade da comunidade acadêmica, né, dos alunos da UFSPA, que tem a ver com essa autoexigência e com essa autocobrança. uhum, Claro, existe uma exigência, uma cobrança da própria universidade, é um espaço acadêmico, um espaço de produção. A gente sabe o quanto a universidade é reconhecida internacionalmente. Isso também é fruto de qualidade, né, e de produção, mas ao mesmo tempo o quanto existe uma autocobrança interna, assim, né, o quanto os uhum, alunos têm essa relação consigo. E é claro, falamos aqui na dimensão com a universidade, mas a gente sabe que essa autocobrança também acaba transbordando para outros aspectos da vida. E uhum, aí, um pouco nessa direção que pensamos, assim, poder trazer essa reflexão sobre o filme e sobre esse comportamento, assim, né? Essa ideia de que o valor está no perfeito, né? Então, uhum, é como se nada abaixo disso pudesse produzir satisfação, né? Não é como se fosse ser um bom baterista fosse ser interessante. Não precisa ser o melhor. E aí exato. eu acho que no filme fica bem explícito, assim, bem claro, o custo que isso gera, né? E aí acho importante deixar claro, não é o custo que ser perfeito gera, porque ele não é perfeito, e vou contar uma coisa aqui, né? Ninguém é, né? Uhum, Mas o custo que a busca pela perfeição causa. Né? O custo e as perdas que ele tem de saúde, físicas, de relacionamento, enfim, a gente vai poder comentar um pouco mais. uhum, Essas perdas que ele vai tendo no processo da busca de perfeição. uhum, Né? E é exatamente isso, assim, não é possível ser perfeito, e o quão negativo pode ser viver nessa tentativa exatamente pelo custo que isso tem, do ponto de uhum, vista de saúde, do ponto de vista de relacionamentos. uhum. E o sofrimento psíquico, né? Dessa busca implacável pela perfeição, né? De que nada mais importa além de alcançar esse objetivo, que muitas vezes acaba sendo impossível, né? Que nem o caso dele, ele quer alcançar um ritmo que muitas vezes é imposto assim, de fora para dentro, né? E ele toma aquilo como uma verdade absoluta que ele não se vê satisfeito enquanto não alcançar isso. Então, muitas vezes, essa autocobrança que nós temos conosco, né, de às vezes se formar antes dos 25, alcançar a melhor nota em determinada matéria, muitas vezes não é que a gente não seja capaz, mas muitas vezes a gente tem que reconhecer essa limitação, de que, ok, dessa vez não foi possível, mas a gente não quer, isso não nos torna incapaz de alcançar isso, né? É muito nesse sentido, assim, de poder se tornar um pouco mais flexível, não tão rígido consigo mesmo, né? Porque esse processo acaba gerando um sofrimento psíquico muito grande.
Eu acho que esse elemento que tu traz, né, Jéssica, é bem importante, né? Que tem a ver com a saúde que mora na flexibilidade. Né? Então, Uhum, assim, esses limites, o quanto eles têm a ver com algo que é externo também, a vida nos coloca limites, mas o quanto a gente também precisa poder trabalhar com eles dentro da nossa individualidade, dentro da nossa subjetividade. Né? Então, o que é importante para mim, como estudante, e dentro do que é importante para mim como estudante, como é que eu vou poder me relacionar com esses limites que são meus? uhum, E uhum, que precisam existir. Não na direção de uma impossibilidade, mas na direção de entender que, bom, não precisamos dar conta de tudo o tempo todo, uhum, né? uhum. E isso não é possível. E a busca por isso causa muito sofrimento, sem dúvida. Muito excesso, né? E a gente se percebe muito também nesse período de pandemia, né, Cabelo? Onde, apesar de a gente estar no conforto de casa, de estar assistindo as aulas e tudo mais, isso também acaba acumulando muito conteúdo. Eu vejo que muitos alunos, assim, reclamam de não conseguir acompanhar, de ter dificuldade para assistir todos os vídeos. Então, é bem reconhecer, assim, que existe algo externo que está influenciando nisso. Não quer dizer que não seja capaz de dar conta de tudo, mas é uma dificuldade que todos estão presenciando nesse momento, na vida acadêmica principalmente, de não conseguir dar conta de tudo e tudo bem. A gente faz o que a gente pode fazer, né? Desde que não nos prejudique de alguma forma, tá ótimo. Então é essa flexibilidade de poder se deparar com essa situação e conseguir elaborar estratégias para passar por ela, né? E não tornar ela um limitante, assim. Eu acredito que seja essa a nossa mensagem principal aqui hoje na live. Eu acho que sobre isso a tua perspectiva como estudante é muito rica e muito importante, né? Uhum, E essa tua fala de que não é possível tudo. Né? Claro, hoje a gente fala do contexto acadêmico, porque também falamos para este público, mas não é possível tudo, nunca em lugar nenhum. Né? uhum, E mais do que viver brigando com isso, eu acho que isso que tu traz, assim, a ideia de poder se relacionar com essa noção e da gente poder aprender a manejar. Tá, não é possível tudo. O que é possível? E bom, como fazer para dar conta do que é possível neste momento, né? Neste contexto, pandemia, aulas online, né? Toda essa questão de restrições de circulação, restrição enfim, de atividades. Tudo isso precisa uhum, ser colocado na conta, né? De quando uma atividade é pensada, de quando uma estratégia é articulada. Tudo isso precisa estar sendo considerado. Uma outra uhum, questão que a gente traz bastante para os alunos, e que eu acho que é importante poder retomar também, é a ideia de que metas menores, né, quando a gente pega uma grande meta, um grande objetivo, muitas vezes fica muito mais difícil de chegar lá. Exatamente uhum, porque a ideia de que como é muito, a gente precisa dar conta de muito, né? E aí eu uhum, fiquei pensando um pouco na figura do Andrew, assim. Talvez se ele não quisesse ser o melhor baterista do mundo inteiro, ele poderia ter sido um grande baterista. E quem uhum, sabe até o melhor ou um dos melhores. Mas uhum, a meta estava tão grande e estava tão lá na frente que o processo acaba não sendo sustentável. E aí uhum, tem uma estratégia, enfim, né, que a gente fala bastante, que é a ideia de poder fracionar também esses objetivos em metas menores. E aí, bom, a gente vai sim, podendo alcançar semanalmente, diariamente, enfim, entendendo que esse objetivo grande também vai ser alcançado, vai ser encontrado, se ele for factível, a partir uhum, de um processo, a partir de um caminho, a partir de uma trajetória. sim, sim. Eu vejo muito que às vezes a gente se depara com um caminho tão longo e acaba se auto-sabotando de nossa, isso tá tão difícil que eu vou desistir, porque quando não é imediato, né? A gente não vê o resultado imediato e o caminho é longo a ser percorrido e tem que ser dado passos pequenos, muitas vezes desmotiva a pessoa a continuar.
Porque hoje em dia a gente está acostumado com as coisas muito rápido. A gente tem um desejo, as coisas acontecem no instalo, né? Muito por conta também da internet. Então, eu acredito que, por mais difícil que seja que a gente se depare com objetivos a longo prazo e difíceis de alcançar tão rapidamente assim, os pequenos passos são muito importantes. E desistir deles talvez não seja a melhor estratégia para se conquistar isso, né? Às vezes a gente se depara, eu não vou insistir nisso porque é muito difícil, e aí a gente acaba desistindo. Então eu acho que é meio nessa perspectiva mesmo, da gente poder se organizar, olhar para dentro, ver o que a gente consegue fazer, poder botar limites de, bom, hoje eu não consigo isso, tudo bem, então eu vou deixar para outro dia, vou me organizar, vou fazer uma agenda, vou fazer alguma forma de deixar isso um pouco menos sobrecarregado, assim, e a gente não se sentir culpado por não estar fazendo as coisas, né? Muito nesse sentido, assim. Isso, isso. A culpa não é um sentimento que produz movimento, assim, né? Poder se apropriar das suas questões, poder se colocar como ativo no seu processo, né? Poder ser protagonista, também tem a ver com isso que tu está trazendo, né, Jéssica? Poder escolher. Tá, hoje o dia tá muito difícil, hoje eu não dormi bem, hoje, né, tá fazendo frio, eu não gosto de frio. Então hoje eu vou descansar. Porque amanhã, ao invés de organizar o que eu tinha organizado, eu vou me organizar de um jeito diferente para tentar, enfim, dar conta enfim, de mais coisas, ou organizar um pouco mais, inclusive por prioridades. Isso é também protagonismo e atividade no seu processo, né? Estar ativo. Sim. Eu fiquei pensando que, não sei se todo mundo sabe, acho que vale a pena sempre divulgar, o NAP tem uma frente que se ocupa, enfim, de psicoeducação, né, e de autorregulação da aprendizagem. Então, essa ideia, enfim, se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem, procurem o NAP, porque o NAP também tem esse serviço, né, de auxílio à organização dos estudos, auxílio de fazer, enfim, horários, planilhas, formas individuais, né, usando ferramentas gerais, mas formas individuais de vocês poderem se organizar de uma forma que também faça sentido para vocês. Esse eu acho que é um ponto que eu acho que vale a pena também divulgar, mas eu acho que nessa direção, essa questão da diferença de estar ativo no seu processo. No Sim. filme, desculpa, no filme esse personagem tem algo que, que chama atenção, porque que é muito dele, assim, dessa busca por uma validação e por um reconhecimento externo. E o quanto isso, por vezes, faz com que ele caia, né, na armadilha de se perder também dentro dos seus limites, dentro do que é possível para Sim. ele. E a gente até tinha conversado também antes em relação à família dele, né? Porque ele também busca esse reconhecimento dentro da família. No filme fica bem claro quando ele tá jantando e a família pergunta, como é que vai a bateria dele? Ah, vai muito bem, agora eu sou o baterista oficial da orquestra. E a família simplesmente ignora isso e começa outro assunto. E ele desaba, assim, se desarma, assim, do tipo, ninguém tá feliz por mim, por eu estar nesse patamar. Então, é muito essa validação também que ele busca dessa família. E ele também, a história fala também da mãe que abandonou ele quando nasceu. Então também tem esse olhar do abandono, de não ter sido depositado esse olhar nele, né? E ele busca esse olhar de outra forma. Então, muito disso também acaba influenciando diretamente nessa personalidade obsessiva dele, né? De buscar o olhar externo, a validação externa. E muitas vezes ele excede os limites físicos até mesmo, né? Que ele treina tanto que as mãos chegam a sangrar. E aí o que ele costuma fazer é ou botar um band-aid ou botar a mão no gelo, com a água do gelo, ele deixa um tempo ali e depois volta a tocar. Então, é exatamente esse limite que ele ultrapassa, que não respeita nem o próprio corpo dele, né?
Também tem a cena que ele é atropelado e ele vai ensanguentado tocar bateria na frente dos jurados na competição. Então, é Sim, esse limite ultrapassado o tempo inteiro. sim, sim. A gente tinha pensado em poder trazer algumas cenas para poder ilustrar, né? Ilustrar algumas das Uhum. questões que a gente pensou e para poder também, esperamos, que convidar para assistir o filme, poder também, a partir dessas reflexões, enfim, né, desses disparadores, também poder pensar algumas questões. Então, essas duas cenas que a Jéssica traz, e tem outras tantas, e vamos comentar, mas tem a ver com. E aí tu fala, né, Jéssica, desse desamparo, enfim, desse não cuidado que de alguma forma ele não recebeu e o quanto isso reverbera na vida dele hoje. Inclusive na impossibilidade de se cuidar, né? Uhum. Porque é isso, assim, ele toca bateria até a mão sangrar. Onde é que tá também o autocuidado de entender que o corpo tá botando limite, né? Uhum. Existe um limite que não precisaria ser o sangue, né? Não precisaria ser o machucado. Mas muitas vezes ele não consegue ter esse cuidado com ele mesmo. E eu digo, né, o machucado, porque nessa outra cena que a Jéssica traz, ele tá indo para uma apresentação que é muito importante e um caminhão bate no carro. Então não é assim, Uhum. tipo, ele caiu num buraco, não. Um caminhão bate no carro que ele estava dirigindo e ele se machuca muito, não é pouco. E ele abandona o carro e vai tocar. Então, assim, esse limite que a gente fala, né? O que é possível, o que não é possível, qual é o nosso limite frente aos nossos desejos e frente aos nossos desafios. Mas qual é esse limite também, não só do ponto de vista de eu consigo ou eu não consigo, mas do ponto de vista do autocuidado. Onde é Uhum. que tá o autocuidado do Andrew quando ele toca até se machucar? Onde é que tá o autocuidado dele quando ele se acidenta, né? Acontece uma coisa seríssima, gravíssima, e ele mantém a agenda, né? Então, essa autocobrança, essa falta de limite, me parece que muitas vezes esbarra com essa noção de autocuidado, de Uhum. cuidar de Uhum. si. Sim, total. Ele realmente ele deixa tudo isso de lado e outras questões também, né, na vida dele ele acaba deixando de lado justamente porque ele tem esse objetivo de ser o melhor, né? Até num relacionamento que ele, no início do filme, ele toma coragem de iniciar uma, com uma das personagens e ele acaba abrindo mão desse relacionamento para se tornar o melhor, porque esse relacionamento acaba se tornando um empecilho para ele, né? Ele encara como um empecilho. Eu até trouxe a frase que ele relata no filme, que ele, quando ele termina com ela, ele fala bem assim: eu vou continuar indo atrás do que eu quero, e isso vai tomar cada vez mais o meu tempo. Eu não vou ter tempo para ficar com você, e mesmo que eu fique com você, eu só vou pensar em tocar bateria. E por causa disso, você vai ficar com raiva. Vai querer que eu toque menos para ficar com você. E eu não vou fazer isso. E no fim, eu vou ficar com raiva de você por me pedir para tocar menos. E a gente vai começar a se odiar. Então ele já está com um pensamento, né, um pensamento bem disfuncional de que aquele relacionamento não serve para ele nesse momento, porque ele tem um objetivo muito maior. Então, isso acaba meio Uma questão de trazendo também. ansiedade. Pode falar, Camila. Não, desculpa. Eu fiquei pensando também numa questão de ansiedade importante, antecipando questões, né? Uhum, Mas eu acho que é isso que tu disse, disfuncionalmente, assim. uhum, uhum. Sim. A Bruna trouxe uma pergunta para nós aqui, né? Vocês Isso. acham que se o professor fosse menos exigente e mais humano, o Andrew se comportaria da mesma forma pela busca da validação? O que que tu acha, Jéssica? Quer que eu responda? Vamos Eu, pensar juntas. vamos pensar juntos, claro. Eu acredito que um pouco sim, mas muito se diz dessa personalidade dele, né, Camila?
No sentido que se fosse uma pessoa que tivesse mais autocuidado, talvez não se permitisse vivenciar aquilo para ser o melhor, né? Muito ele se identifica com esse mestre, né? E acaba que os dois tendo uma personalidade muito parecida. Mas acredito que é muito desse limite também de querer mostrar, de querer provar que ele é suficiente para ser o baterista oficial daquela banda. E ele precisa provar isso a todo custo para esse mestre, né? Então, isso fala muito mais dele do que desse professor, assim, eu acredito. Mas claro que a gente, vendo o filme, a gente vê cenas bem fortes, assim, então é muito, eu acredito que seja muito por parte desse adolescente também, de querer provar para si mesmo que ele é o melhor. Pois então, acho bem importante a pergunta da Bruna, né? E essa tua reflexão, Jéssica, porque dá pra gente pensar várias coisas, né? O Uhum, quanto as relações do Andrew, de maneira geral, não eram boas e saudáveis. uhum, Inclusive, uma das relações, e no filme fica claro, assim, com relação à família, o quanto não eram uhum, relações saudáveis e validantes. O quanto uma das únicas relações que ele tinha boas e saudáveis e né, ouso dizer assim, tranquilas, era com essa namorada e o quanto ele busca se afastar dela, né? uhum, Então acho que isso também nos mostra que tem algo aí que é dele, né? Desse funcionamento uhum. dele. E aí eu fiquei te ouvindo, né, Jéssica, e me ocorreu assim, quando Pedro fala de João, sei mais de Pedro do que de João, né? Exato. Então, Uhum, sem sombra de dúvida, essa relação com esse mestre, enfim, com esse trabalho, não foi uma relação saudável e não foi uma relação boa. Mas qual é a condição que, no filme, né? Qual é a condição que o Andrew demonstra, qual é a condição que ele tá de poder ingressar em relações saudáveis? E uhum, aí, se a gente parar para pensar nesse sentido, ele vem de um histórico, né? Isso mostra no filme a questão da família, de validação, de necessidade de validação, de importância, de auto cobrança, de autoexigência. De alguma forma, ele se aproximar de uma pessoa que também tem esses padrões, fala de coisas que são importantes para ele, né? uhum, Então, eu acho que se as relações com o mestre ou com a família fossem diferentes, talvez sim, o Andrew poderia ser e estar diferente. Ao mesmo tempo, a busca e o engate nas relações também tem a ver com o nosso estado mental, com a nossa saúde mental, com o nosso psíquico, com a nossa possibilidade de também transitar por espaços. Eu não sei se faz muito sentido isso que eu estou trazendo, se vocês quiserem, né, ir conversando conosco, mas um pouco nessa direção, assim, eu também vou poder escolher algumas relações, ou pelo menos oportunizar algumas relações, quando eu consigo entendê-las importantes. Né? Quais são as uhum. relações que o Andrew no filme está podendo escolher como importantes? Acho que Sim. fica bem claro que não são as saudáveis, não. Uhum. E muito disso também tem uma parte no filme em que ele, né, sai da banda por conta de uma questão da, enfim, a banda acabou, né? Uma questão do professor e tudo mais. E quando ele se depara que aquilo acabou e ele tenta reconstruir a vida dele, ele até liga pra ex-namorada tentando reconstituir esse relacionamento, mas ela já está envolvida em outro relacionamento. E ele encontra de novo com esse professor, ele poderia muito bem, naquele momento, depois de tudo que aconteceu, dar um basta e não fazer mais parte daquela banda, né? Mas quando o professor convida ele novamente, ele não pensa duas vezes e participa novamente. Então é muito também desse olhar dele não poder entender que aquilo não é saudável e não faz bem para ele. E ele acaba entrando nisso novamente. Então, é muito desse funcionamento mesmo do Andrew, assim, que eu acredito que seja mais relacionado a essa.
essa questão de validação mesmo, né, Camila, que a gente está conversando aqui. Sim, sim. E a gente do NAP gosta muito de filmes, assim, né, e séries, pela ideia da licença poética que esses instrumentos nos dão para poder pensar questões, né? Então, claro que ali a gente está falando de uma coisa, né, de uma relação, de um sujeito que tem extremismos envolvidos, né? Licença Sim. poética. Então, ali a gente não está falando de um processo de um sujeito se pensando no mundo. Não, ali a gente está vendo um processo adoecido, completamente adoecido. A doença instaurada, né? Mas, bom, na vida real, o que a gente vê? A gente vê alguns elementos podendo circular. E aí, a aposta na ideia de que o sujeito podendo se pensar, se avaliar e se estar ativo dentro das suas relações, também para poder fazer algumas escolhas. E isso que a Jéssica trouxe desse final do filme, assim, é bem emblemático, né? Porque é ele que vai no lugar onde ele sabe que ele vai encontrar com aquela pessoa. Então, assim, é um sujeito completamente adoecido, indo atrás de algo que ele sabe que ele faz mal. Uhum. Né? E aí, claro, em alguma medida, de novo eu vou dizer, né, licença poética, o filme, os extremos, mas em alguma medida, como é que estão as nossas relações com os elementos que a gente vem percebendo que não nos fazem assim tão bem, né? Uhum. Então, enfim, daqui a pouco eu me organizo para estudar mais tempo e para dar conta de tudo. E acabo tirando o momento ali que eu tomava um café online com as amigas. E aí isso vai uma semana, isso vai 2 semanas. Na terceira semana, daqui a pouco as amigas de alguma forma nem sinalizam, porque bom, né? Enfim, e aí um espaço super importante, um espaço de saúde mental, um espaço de lazer, um espaço rico, acaba deixando de poder ser ocupado porque de alguma forma eu tô lá tentando dar conta de tudo, né? Uhum. Então, eu acho que é bem importante a gente poder ir dando as dimensões, né? A gente está trazendo um exemplo super extremado, né? Usando a licença poética do filme. Como adaptar isso para nossa vida, assim, para nossa realidade. Eu acho que isso é uma reflexão bem importante. Como é que anda a autocobrança? Como é que anda a aceitação daquele, eu sempre digo, né, daquele lindo de bonito do 7, né, do 8. São lindos, são Uhum. maravilhosos. Como é que Uhum. anda a aceitação dessa noção, né, de que o valor está contido no esforço, dentro das possibilidades e dos limites de cada um, e que o importante é passar? Porque Sim. tu falava antes, né, Jéssica, entender que um grande objetivo poder ser quebrado falávamos, né, em metas menores, enfim, eu fiquei pensando, o que é a faculdade de maneira geral, se não isso? Né? Exato. 5 anos, Uhum. 5 anos que a gente fica quebrando em semestres, 10 semestres, que a gente fica quebrando em cadeiras, para chegar lá no final e ter um grande objetivo alcançado, que é o diploma, né, e tudo que ele significa. Sim. É bem isso mesmo, Camila, bem no sentido de que nada que a gente queira conquistar, claro, tudo vai ter um preço, né? A gente acaba tendo que abrir mão de muitas coisas durante esse processo, mas isso não quer dizer que a gente tenha que abrir mão de tudo. A gente não possa usufruir de coisas que vão ocorrer durante esse caminho, né? Então a gente se permitir também talvez não tirar um 10, mas tirar um 7, porque é o suficiente, a instituição estipula um 7 como suficiente, né? Então, por que, que a gente vai fazer essa autocobrança de tirar 9, 10? Então, é respeitar o nosso processo. Muitas vezes a gente vai ter dificuldade, sim, com algumas cadeiras que vão ser difíceis, e a gente poder olhar para elas e entender, bom, eu tenho um pouco mais de dificuldades nisso, talvez eu precise de ajuda, preciso procurar alguém para me auxiliar nisso, e tá tudo certo. Também a gente poder estar aberto a solicitar auxílio nesse processo, né? Então, muitas vezes a gente se culpabiliza de, nossa, eu não estudei suficiente,
ou eu não sou inteligente o suficiente porque o meu colega tirou 9, 9,5 e eu tirei 7, por que que ele tirou mais do que eu? Essa comparação também o tempo todo, né, de estar se espelhando em pessoas para se colocar assim no mesmo patamar. Muitas vezes uma pessoa tem mais dificuldade, mais facilidade com uma matéria do que outra. Isso não quer dizer que ela seja melhor, né? Então, muito esse olhar de poder respeitar o momento, o processo, ter paciência, porque o objetivo, se a gente for com calma, com paciência, com disciplina, com respeito a si próprio, a gente acaba alcançando esse objetivo de uma forma menos sofrida, menos dolorosa. Então, poder identificar isso dentro de si, né? Esse processo de autoconhecimento também é muito importante. Muito, muito. E uma das coisas que eu noto, assim, que nós conversávamos também, né, Jéssica, é esse sentimento de urgência. Né? Então, assim, é a pressa. É a pressa, tem que ser, e tem que ser agora. Não é tem que ser daqui a 2 anos, tem que ser agora. E aí, eu gosto muito de uma imagem, assim, vou compartilhar com vocês, não sei se, né, espero que faça sentido, que é da ideia de um carro numa estrada, assim, né? Então, eu posso pegar a freeway de carro a 120 por hora. Não, a 120 por hora não posso, porque o limite da estrada é 110. Eu posso pegar a freeway a 110 por hora. E eu vou chegar em Tramandaí em 1 hora. É verdade? Vou. Ao mesmo tempo, eu não vou ver se teve uma árvore, se teve um poste, se teve um lago, se teve uma casa. Eu não vou ver nada. Eu vou literalmente correr para chegar no objetivo. Ao passo que a mesma viagem, né, quando feita numa outra velocidade, pode nos dar a perspectiva de uma trajetória, de poder olhar para os detalhes do caminho. Né? Eu não quero que pareça muito papo de psicólogo, assim, mas a ideia de que todos os desafios e todas as coisas difíceis e boas que um sujeito vivenciar ao longo de um projeto também contém a riqueza da conquista do projeto, né? Então, a ideia é, né? Conseguir o diploma, tá bem, todo mundo vai conseguir. Mas será que poder aproveitar o caminho, poder se encontrar com as coisas legais, poder se encontrar com as coisas difíceis, poder se perguntar, nossa, mas eu tô fazendo uma cadeira que eu super achei que eu ia gostar muito, eu não tô gostando muito. Ou ao contrário, eu tô fazendo uma cadeira que eu achei que eu não ia gostar e eu tô adorando. Poder ir se dando conta. Porque a gente também tá falando de um projeto, né, gente, de um objetivo, que demora 5 anos para ser alcançado, que demora 10 semestres, em média, mas que também produz muita mudança na gente nesse percurso, né? É um Então, processo eu de acho autodescoberta também, né? muito, Desculpa, eu acabei te muito. interrompendo, mas a tua Imagina, fala por me lembrou favor, isso. é isso que a gente possa estar aberto para essas descobertas. Porque quem tá aí, quem tá correndo, não tá olhando. E quem não tá olhando não vai descobrir nada, né? A gente também precisa dessa questão interna para poder se dar conta. Não sei se faz sentido para ti, Jéssica, o que tu acha? Não, total, Camila, total. Até a gente tinha conversado assim, né, dessa pressa de se formar tão cedo, né, também a gente se questionar, bom, vai fazer diferença se formar com 23 ou com 24 anos, num processo seletivo, se isso realmente vai, né, eu acho que vai fazer mais diferença na saúde psíquica do sujeito de respeitar o seu tempo do que simplesmente apressar, né, todo esse processo e não poder aproveitar os conhecimentos que se adquire durante ele, né? Então, também existe muito, a gente sabe que existe muito um discurso da sociedade também de ter que se formar logo, tem que ter cursos e, né, um currículo extenso e muitas vezes a gente quer se formar para poder adquirir mais conhecimento e se tornar uma pessoa de referência no mercado de trabalho, mas a que custo isso também, né, nos gera para alcançar isso? Muito nesse discurso, estude enquanto eles dormem, ou trabalhe enquanto eles dormem. Então, aonde isso pode nos levar, ok, pode levar
a um nível superior, né, de ser reconhecido, mas como que a gente chega no final desse processo? Como é que a gente vai estar no final desse processo, né? Se respeitar. Se a gente não se respeita durante todo o caminho, como é que vai ser lá no final para exercer essa profissão, né? A gente vai estar 100% disposto. Muitas vezes acaba se formando odiando a faculdade, né? Muito nessa questão de, nossa, eu preciso me formar, eu preciso ter um canudo, eu preciso ter uma formação superior para ser considerado como alguém, né? Então, a que Essa custa que validação isso? externa, né, Jéssica? Exato, é. Essa Uhum. validação externa. Esse olhar externo, né? De aprovação, assim, da sociedade. De ser reconhecido como alguém. Muitas vezes é isso, né? Ah, o que que tu faz? Muito está relacionado à tua carreira. E se tu não tem uma profissão, muitas vezes tu, né, não é considerado alguém. Mas é muito, né, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso também nisso, né? Dessa autocobrança de estar sempre à frente e que as pessoas nos reconheçam como um profissional de mérito, né? Muito nesse sentido, assim. Também o filme relata um pouco, né, dele querer estar naquele patamar que ele colocou como objetivo, né? E ele não se questiona em nenhum momento se isso é plausível ou não. Bom, isso tem tudo a ver com o que a gente falava sobre a rigidez, né? E o quanto a rigidez Uhum, não é um processo saudável, independente de onde ela apareça, né? E claro, ali falava de um processo importante de adoecimento. Aqui a gente aposta na ideia de poder flexibilizar essas concepções, inclusive porque muitas dessas concepções estão associadas, né, como duas faces da mesma moeda, de ideal, né, sim. do que eu entendo que é ideal. E aí, bom, o ideal ele não ele existe para não ser alcançado, né? Ele não é possível de ser alcançado. Uhum, sim. Não Eu, concordo ach, plenamente. eu achei essas reflexões que tu traz bastante importante, né? E me ocorre dizer que os profissionais que vocês serão já estão sendo, assim, né? Uhum, Já estão em produção. E eu acho que essa dimensão é uma dimensão importante que muitas vezes ajuda os alunos a encontrarem até um pouco de alívio, assim, né? Então, quando eu for psicóloga, né? Vou falar psicóloga porque é a minha formação. Quando eu for uhum, psicóloga, quando eu for psicóloga, quando eu for psicóloga, bom, em alguma medida já existe uma psicóloga que ainda não está pronta, é verdade? Nós da psicologia sabemos que nunca estamos, né? A gente uhum, sempre precisa continuar estudando, enfim, mas na ideia de que esse profissional que vocês tanto almejam, que vocês tanto desejam, já está sendo formado, já está em construção. Então, que vocês também possam se pensar nesse processo de construção, de que tipo de profissional vocês desejam ser, e principalmente do quão possível isso é para vocês. Né? Porque a psicologia, vou usar de novo o meu curso de exemplo, é um curso imenso, infinito de possibilidades, né? Mas qual é a psicóloga que eu quero ser? Como é que eu quero ser esse profissional? Eu acho que isso também pode produzir uma reflexão interessante do macro para o micro, né? Disso que é, uhum. né, a profissão para como eu vou ser esse profissional, como eu quero exercer a minha profissão. Sim, isso diz muito do profissional, né, em si, de ele poder ter esse olhar de o que que ele se identifica, o que que ele gostaria de fazer, como tu, psicóloga já formada, e eu nesse processo de formação da psicologia, eu também tinha esse olhar macro e agora a gente vai afunilando, vai entendendo, vai se identificando, vai vendo o que que a gente gosta, o que que a gente não gosta. Muitas vezes a gente chega e não sabe ainda o que gosta, mas já sabe o que não gosta. Então isso também nos auxilia nesse processo, né? E a gente poder respeitar, bom, eu não consegui ainda identificar o que que eu gosto, tudo bem, não tem problema, mas a gente poder respeitar, olhar para si e tentar se conhecer nesse processo.
durante esse processo de autoconhecimento, de entender o curso, de entender as expectativas que a gente alimenta durante a caminhada, poder identificar o que mais se encaixa conosco. Então eu acredito que seja muito esse processo de autoconhecimento, de autorrespeito, de compreensão dos limites, de não ser tão rígido consigo mesmo, de ter mais flexibilidade, porque vão ocorrer muitas dificuldades no caminho. Então, é muito nesse sentido, assim, o recado, assim, que eu gostaria de trazer hoje na nossa live, diante do filme que a gente propôs em comentar. E isso vale para todos os cursos, viu, gente? A gente está dando exemplo aqui do nosso, mas isso tem a ver com todos os cursos. Claro, dentro da nossa universidade a gente tem cursos de saúde, mas eu acho que em alguma medida para todos os universitários, assim, né? Eu acho que essa reflexão sobre o macro da profissão e o micro, como é que eu vou estar, como é que eu quero me posicionar, como é que eu consigo também fazer isso, respeitando a minha individualidade e a minha subjetividade. Acho que esse se conseguirmos deixar essa sementinha, já temos a nossa missão cumprida, né, Jéssica? Sim, com certeza. E eu espero que todo mundo que não assistiu o filme assista, vale muito a pena. O filme é muito bom, do início ao fim. Então, a dica, assim, da noite, pro final de semana, quem sabe assistir o Whiplash. Sim, vale muito a pena. Queria agradecer mais uma vez a presença da Shana conosco, a presença da Jéssica, todos que nos assistiram, que participaram. Se quiserem, assistam o filme, comentem conosco. O NAP segue à disposição, então, para o que vocês precisarem. Tá bom, gente? Então tá. Boa noite, um beijo. Beijão, Camila. Tchau, Xana. Tchau, Beijo. tchau.